Aloha! Bem-vindo, bem-vinda, e continuando a estudar os 4 caminhos tribais, caminhos para uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje eu irei compartilhar contigo o caminho do visionário. Nas nossas conversas anteriores, eu falei sobre o caminho do guerreiro, que envolve ação, garra, luta, presença corporal, e o guerreiro que é despertado nos sistemas tribais pelo toque da maracá. Falei também do caminho do curador, terapeutas, o curador que vem para amar, para servir, para tocar e para cuidar de si e de todo o universo que o cerca. As meditações são realizadas com o toque do tambor. Hoje eu vou estar compartilhando contigo o caminho do visionário, que é o sonhador, alguém que mexe com a criatividade e aquele que traz uma certa harmonia para todo o universo tribal. Então, lembrando sempre que eu me baseio num livro que se chama O Caminho Quádruplo, da Angelis Arrien. Isso é uma das características que eu valorizo por demais, que é eu citar as fontes da onde eu leio, da onde eu pesquiso ou de quem me ensinou. Então, o caminho do visionário, do sonhador, primeiro é falar a verdade. Então, esse é o que tem a expressão de ser um pouco mais comunicativo numa tribo. Falar a verdade e puxar das pessoas e de si mesmo, de si mesma, quais são os nossos sonhos da vida e se movimentar para a realização dos mesmos. Há um ditado, me perdoem, esse eu não sei quem diz, que fala que as utopias não é algo que eu alcance, eu nunca alcanço meus sonhos. Porque quando eu chego lá eu tenho uma outra utopia. A utopia ou os sonhos é aquilo que faz com que eu me movimente. E enquanto o guerreiro vive o presente, o visionário ele está sempre sonhando. E ele fala dos sonhos, das visões, das utopias. A própria vida do visionário é a mensagem dele. Por isso que o visionário está ligado a Gêmeos, que é um signo forte de comunicação, a Libra, que é a troca a 2, é o relacionamento afetivo a 2, e a Aquário, que tem as características maiores do visionário, que é essa união do grupo. Até porque o visionário ele tem a característica da autenticidade. E todos os dias, quando ele acorda, ele pensa assim: hoje eu vou viver uma vida falsa ou vou viver uma vida verdadeira, autêntica, onde eu tire as minhas máscaras. Esse é um dos pensamentos do visionário. Voltando, ele diz a verdade. Ele vai comunicar a verdade. Se eu estou com ciúme, eu digo. Se eu estou triste, eu digo. Se eu estou ressentido, eu digo. Mas também se eu estou em processo de gratidão, de amorosidade, de êxtase espiritual, eu vou expressar tudo isso. Expressar os meus desapontamentos, expressar minhas inseguranças, a minha raiva. Por isso que o visionário ele tira a máscara. Porque nas sociedades modernas as pessoas se escondem muito. Escondem principalmente os próprios sentimentos. Agora, quais são as formas do visionário sonhar? A primeira delas é a intuição. É uma intuição meio mental, porque a intuição da ação é mais do guerreiro. O guerreiro tem relação com o signo de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Na nossa última conversa que eu falei do curador, eu acabei não falando do signo, que é o curador é Touro, Virgem e Capricórnio, porque numa tribo os curadores estão muito ligados à Terra, e esses 3 signos, Touro, Virgem e Capricórnio, conhecem da Terra, conhecem da Pachamama, da Mãe Terra. E o visionário, ele tem então uma intuição meio mental, porque Gêmeos, Libra e Aquário são signos mentais. É uma intuição do que vai acontecer, de qual a melhor forma de se resolver alguma situação. Ele tem discernimento também e uma visão de futuro, de quais são os caminhos a nós
tomarmos no futuro. Agora, quais são as práticas do visionário? Eu, como sou esse corpo-mente, é de signo de Libra, uma das práticas do visionário é caminhar. E eu adoro caminhar. Adoro caminhar. Eu sou fascinado por andar. Hoje eu estou falando contigo aqui de São Paulo, aqui na Vida Paulista. É uma época de muito barulho, muito fogos, né? Uma época sempre que há Copa do Mundo, eleições, algumas movimentações políticas. As pessoas que são visionárias como eu ficam muito caóticas com o barulho dessas situações. E agora eu estou aqui falando contigo, eu estou num estúdio, estou fechado, sem barulho nenhum. Isso agrada muito o visionário, porque Gêmeos, Libra e Aquário já são mentalmente muito agitados. E voltando ao que eu estava falando anteriormente, eu gosto muito de andar. Então lá no Guarujá, onde é a minha casa mesmo, oficial, eu acordo e saio por caminhar na praia. Aqui na cidade grande, às vezes eu ando 3,5 km, 4, já fico com a língua de fora, na cidade grande. Na praia, no Guarujá, eu ando 8 quilômetros, assim, facinho, entre ir e voltar, facinho. Porque o caminhar meditando, que é uma forma de meditação, é a forma que talvez mais aquiete a nossa mente. E o caminhar meditando, existe o caminho de Compostela, existe o caminho do Sol, que é aqui no Brasil, que você caminha, que você anda muito, buscando uma reorganização do nosso corpo mental. Além disso, o visionário gosta muito de música. Eu toco bateria na escola de rock, School of Rock. Aqui em São Paulo faço as minhas aulas de sexta-feira. Já cantei, tudo de uma forma amadora, né? Amadora, aquele que ama aquilo que faz. E eu gosto muito de cantar, gosto muito de música. Porque o visionário, a música, a prece e o caminhar facilita muito essa reorganização da nossa mente. Eu saber mais sobre mim, sobre os meus caminhos, sobre as minhas ideias. E o poder da prece também. A prece do guerreiro é uma prece corporal. A prece do curador é uma prece silenciosa, assim como do mestre também, que é a nossa próxima conversa. Mas a prece do visionário é uma prece realmente falando, é uma prece realmente onde a gente expressa uma verbalização. Então os mantras, o Pai Nosso em aramaico, tudo isso facilita. E o visionário, eu insisto nisso, ele é um ser que renuncia tudo aquilo que é falso, mentiroso, ele renuncia às fofocas, ele renuncia às maledicências, ele renuncia a atitudes muitas vezes sexuais demais, para buscar principalmente a autenticidade. Quando ele é ele mesmo, quando ele é uma pessoa autêntica, espontânea, uau, isso é muito bonito. Isso é muito bonito, essa espontaneidade. Postura, né? Como que o visionário trabalha? Então, primeiro, ele registra muito os próprios sonhos, uma postura de vida dele. Meditar sobre os sonhos, pensar sobre os sonhos. O que esse sonho me ensina? Então ele dorme muito bem, ele procura dormir muito bem, isso para ele é fundamental. Acorda de manhã e já pega um caderninho e anota os sonhos. Depois ele fala a verdade, mas de uma forma autêntica. Ele se mostra também de uma forma autêntica. Numa tribo visionária muito colorido, os cocaros maiores, ele tem várias pinturas, ele tem uma dança que é só dele, ele tem uma prática corporal que é só dele. O visionário é único dentro do sistema tribal. Ele é único. Depois, ele dedica pelo menos 15 minutos por dia para dançar. E cantar também, né? Tem uma meditação do mestre Osho que eu ensino muito, que é a meditação Kundalini, que você chacoalha, depois você dança, meditação Kundalini. E a meditação xamânica que eu ensino, que eu te ensino, que é a meditação que você dança como uma águia, se mexe como uma águia. Tudo isso é o visionário, porque a dança,
Ou melhor, na dança nós somos muito autênticos, cada um de nós tem uma dança que é só nossa, que é uma dança absolutamente única. Bom, assim como os outros, o curador e o guerreiro, o visionário também precisa de um contato com a natureza, que é para organizar a mente do mesmo. E o visionário, ele vai escrever num papel quais são os sonhos, quais são os objetivos, quais são os interesses dele, que é algo que também ensino demais nas formações de Reiki. Ensino demais para ti, que é você pegar um caderno e escrever quais são os meus sonhos físicos mesmo. Então, caminhar sempre, procurar alimentos de verdade, fazer artes marciais, fazer aikido. Então eu começo como faixa branca, depois vou para amarela, depois para laranja, depois para marrom, depois para preta. Quer dizer, eu vou até virar um professor. Então você põe os teus sonhos, esse é o visionário. Você vai fazer yoga, você vai ter tapas para fazer yoga. Quem começa fazendo yoga não conhece nada, não tem alongamento, não tem flexibilidade. Depois de 2 anos, uau, mudou tudo. Ou Tai Chi, ou Qigong. Então ele vai colocar quais são as metas de viagens, para onde ele quer ir, as metas de estudo, o que ele vai estudar, as metas afetivas, o que eu busco num relacionamento afetivo, é liberdade, ou é um relacionamento mais próximo, o que eu busco para os meus filhos, ou o que eu busco em relação à minha espiritualidade. Eu não sei se tu acredita ou não em iluminação. Se tu acredita, é uma coisa muito legal de buscar. Tem um caminho fácil e um caminho difícil da iluminação, e os dois são maravilhosos. O caminho fácil é aceitar que você é um iluminado, assim que o visionário trabalha. Ele fala, ok, eu sou um iluminado, que é um pouco da visão Vedanta, que hoje se fala muito, que é um trabalho muito mental. O caminho difícil da iluminação, e é o que eu sigo, eu adoro, é você cuidar do teu corpo, da tua alimentação, é você amar, você viver no mundo. O caminho fácil, você vai para a montanha, fica em silêncio, é o caminho do mestre. Nossa próxima conversa. Vai para a montanha, fica em silêncio e fim. Esse é o caminho do mestre. Já o caminho do guerreiro, não. Você vai viver no mundo, você vai trabalhar com o mundo. É o caminho mais difícil da iluminação. Mas se você acredita nisso, põe no teu caderno. E tem outros momentos que eu falo mais sobre isso, você pode procurar, tá bom? As questões do visionário, a primeira qual é a minha capacidade de falar a verdade? Qual é a minha capacidade de falar palavras elogiosas e não criticar? 2, quando que eu alimento a minha falsidade? Em que momento, ou em quais momentos, eu sou uma pessoa falsa? 3, quais são minhas 5 músicas prediletas? Isso é bacana pensar. Minhas músicas prediletas, eu anotei aqui para mim, How Deep Is Your Love, dos Bee Gees. Lábios de Mel, do Tim Maia. Eu dei meu primeiro beijo escutando essa música, Lábios de Mel. Uma música chamada Fantasy, do Earth, Wind and Fire, como eu gosto de dançar essa música. Índios, do Legião Urbana, que me faz ver o quanto que eu posso, que eu devo, que nós devemos curar esse mundo. Super-Homem, a canção do Gilberto Gil. Então, essas músicas me dão pensar nas músicas de infância, pensar nas músicas que eu ensino, nas músicas que eu cantarolo, pensar até se eu tenho alguma música que eu fiz. Então, depois, entre os 4 e 12 anos, quais atividades que me prendiam por mais tempo? Será que eu abandonei isso? Será que eu larguei isso? Isso é importante se pensar também. Depois, o que me faz rir? Porque o visionário, Aquário, né, Libra, Gêmeos, são os jovens do zodíaco. São aqueles que estão sempre rindo, que estão brincando. Uma outra questão quais são as minhas preces prediletas? E será que eu recorro
as preces, as orações, as meditações que envolvem um diálogo com a existência, tão somente quando a situação está complicada, ou eu faço isso sempre? Então essas são as perguntas do visionário, né? A meditação andando, que eu falei para você, a meditação dançando, falar a verdade sem julgar, buscar alargar muitas vezes o que os outros pensam a respeito de mim, ter um alinhamento entre o que eu acredito e aquilo que eu vivo e mostrar isso para o mundo, honrar os meus valores, honrar os valores dos outros também, saber respeitar os valores dos outros. E o visionário ele tem 5 abnegações, 5 necessidades, digamos assim, de viver, né? Porque como ele vai intelectualizar um pouco, que é a própria energia de Libra, Libra é o signo do amor, mas é um amor intelectualizado. Esse amor que se fala que atende a todos os seres, né? Agora me faltou o nome, incondicional, é mais do pisciano. Então os signos de ar, eles impõem algumas condições para o amor, mas tem que aprender a amar. Então aprender, o visionário, que ele necessita de amor, e tem pessoas que necessitam. Que ele necessita aceitar a si mesmo, e que tem pessoas que necessitam se aceitar. Que ele necessita de paz, ele tem que passar paz para o mundo. Que ele necessita de manter o equilíbrio. Lógico, nós somos relativamente desequilibrados, mas dentro do possível. E que ele necessita então de uma harmonia com as pessoas que cercam esse ser que é o visionário, ok? Então nós já falamos do mestre. Perdão, nós não falamos do mestre ainda, é o próximo diálogo. Nós já falamos do visionário, já falamos do curador, já falamos do guerreiro. Qual que você se identifica mais? Já dá para você começar a avaliar tudo isso. Mas hoje a questão é: como que você vive o teu visionário? Se você tem um interesse genuíno, um interesse de alma para esse assunto que é o xamanismo, as tradições tribais e, claro, tudo isso que eu compartilhei aqui contigo baseado nesse livro recomendadíssimo, O Caminho Quádruplo. Se tu tens interesse nesses caminhos, que eu sinto que são caminhos que nós podemos incorporar na nossa vida, que nós podemos ser mais mestres, mais guerreiros, mais curadores, mais visionários, respeitando que sempre um deles é mais dominante. Então, esse interesse se toca a ti, eu quero te fazer um convite. O convite é: eu tenho uma formação online, um ensino à distância, que se chama Xamã Self Healing. É à distância, ou seja, tu faz na tua casa, no teu computador, no teu tablet, no teu celular. E eu tenho gravado muitos cursos online, muitos cursos à distância. Esse daqui é um deles. Ele chama Xamã Self Healing, porque eu te ensino uma série de elementos de xamanismo, tem mais de 10 horas de aula, fora o material escrito, a prática da meditação xamânica, os símbolos desse sistema, as imposições de mão que você vai aplicar, o autotratamento, o ticum dos animais, que você faz movimentos de animais, além dos mantras de poder, a evocação de Jurema, a evocação de Mahriô, enfim, uma formação absolutamente completa, muito rica. E se você tiver interesse de fazer essa formação, você pode entrar no nosso site, que é humaniversidade.com.br, uma universidade de humano, com H, humaniversidade.com.br, ou telefonar no 50 55 2800. Olha, eu quero falar para ti, nós temos várias formações online, que é esse ensino à distância, e eu não quero fazer de forma nenhuma disso um comércio. Eram vários cursos que eu não ministrava mais o Xamã Self Healing, que também tem o apelido de Reiki Xamânico, porque eu sentia dificuldade de transmitir em 5, 6 horas aula o conteúdo do mesmo. Assim como o tarô eu não ministrava mais, astrologia,
E eu resolvi gravar tudo isso, por exemplo, meu curso de astrologia online, que você pode fazer também. Ele tem mais de 100 horas aula, mais de 100 horas aula. Você recebe umas 30 horas aula de cara na formação de astrologia, recebe na tua casa imediatamente quando você adquire a formação. Para formar astrólogos mesmo, competentes, sérios, cultos. E depois eu vou te dando material mensalmente, a formação vai para mais de 100 horas aula, para mais de 100 horas aula. E durante um ano eu vou te mandando material, vou te ajudando, porque todas as formações online, você mantém contato comigo numa área de aluno, e a ideia é formar terapeutas extraordinários, principalmente para quem está fora de São Paulo. Então nós temos de formação online o curso de Tantra, que não envolve sexualidade. O Tantra é muito maior do que massagens genitais, muito maior. É espiritualidade, é terapia, é massoterapia. Dá para aprender massagem tântrica online? Eu creio que sim. Dá para aprender shiatsu, hamato, iná, quiropraxia online? Eu creio que não. A massagem tântrica é muito sutil, então é possível sim ser um terapeuta tântrico à distância para quem não é de São Paulo. Para quem é, faz presencial comigo a formação. Temos essa formação terapeuta quântico para quem não é de São Paulo, também mais de 100 horas aula gravadas. Então você vai estudando na tua casa. Qigong, que são os treinamentos de energia também. Ho'oponopono, que é uma técnica extraordinária, que é o Reiki Kauna. Só que eu não dou iniciação à distância. Eu te dou alguns rituais para você fazer esses rituais e pertencer à tradição. E se você é de fora de São Paulo, a cada duas vezes por ano eu abro uma iniciação presencial aqui em São Paulo. Os cursos meus ficam 4 anos disponíveis para você fazer, 4 anos. Então eu chamo você para aqui para São Paulo e você recebe uma iniciação que chama Parampará na Índia, ou Kabul na tradição cristã. Aí eu faço anuncio antes essa data e dou iniciação para quem é terapeuta tântrico nessa tradição, porque o Tantra precisa ter iniciação terapeuta tântrico, na minha opinião. No Reiki xamânico para quem está fazendo, no Kauna. Mas se você também não quiser iniciação, você pode usar tudo isso, todas essas informações, mesmo no Tantra sem iniciação, fazendo um ritual e pertencer a essa tradição. A iniciação te dá uma força a mais, ok? Então, hoje eu falei aqui do caminho quádruplo e do Xamã Self-Healing, que é algo como um reiki xamânico. Eu uso o sistema Amadeus, mais o Mahariô, mais a tradição da Jurema, e mais elementos do xamanismo chinês, do Shaolin e outras técnicas, tudo com imposição de mãos. Então você pode entrar no nosso site, que é umauniversidade.com.br. Tem o canal do YouTube, que tem vídeos que não acabam mais, com pouca propaganda e muito conteúdo. Eu me sinto bem assim. Ou você pode telefonar 011 São Paulo 50 55 28 00, ok? E vai ser uma honra para mim, uma honra de verdade ser o teu instrutor, apontar um caminho a ti, ok? Aloha!